Oi, gente, tudo bem? Vamos fazer agora um vídeo para o signo de Leão. Leoninos, leoninas, vamos ver o que a gente traz para vocês, para esse signo, com a força do arquétipo de Leão. Sol, Lua, Ascendente. É uma leitura geral para a internet. Eu sei que não vou me conectar com todas as pessoas desse signo, mas se você sentir que eu não estou batendo tanto com você, dá uma olhada no seu signo de ascendente, Lua também, que pode ter uma mensagem complementar lá, tá bom? Reflete aqui com a mensagem, adapta para o seu momento, vamos lá. Leão. Leão, a gente tem o eremita. A gente começa com o eremita. O eremita. Leão. O eremita é aquela figura da sabedoria interna, né? É aquela figura que analisa todos os prós e contras do passado. Pessoa que está olhando para frente, refletindo o passado, refletindo os acontecimentos. Mas o eremita, ele é a carta número 9. Ele já é uma carta de movimento, ele é uma carta de conclusão. O eremita. Leão. Leoninos, leoninas. Eu me conecto com o leão. Eita. Meu Deus, calma aí. Vou tirar essa. Caiu aqui, deixa eu pegar. Leão, vamos lá. Eu tenho o eremita e a sacerdotisa. Então aqui a gente tem um momento bem internalizado, tá, Leão? A gente está aqui num momento bem internalizado. Quando a gente tem o eremita e a sacerdotisa, a gente pode estar falando até de revisão de processos de fé também. Porque o eremita ele é uma figura mais espiritualizada e a sacerdotisa é aquele entendimento mais profundo da nossa alma, né? Então aqui a gente está tendo talvez até uma visão de revisão de fé, parâmetros de fé, né? A gente tem a temperança, que é o momento de transformação, de alquimia, né? Então aqui a gente pode estar falando de pessoas que estão mudando sua visão cosmogônica de mundo. Quando eu falo cosmogônica, eu estou falando visão de fé, visão da forma como você enxerga a espiritualidade também, tá bom? Mas a gente pode estar falando aqui também de um processo que você está fazendo, você está querendo perceber as coisas com que ressoa mais com a sua alma, é um processo mais profundo, sabe, das coisas. A temperança vem falando que você está mudando coisas, você está aqui adaptando coisas, você está entendendo processos, tá bom? Leão. Leão, leoninos, leoninas. A gente tem um Ás de Paus. Então a gente tem uma novidade que ajuda você a entender mais também esses processos. É uma mensagem, é uma oportunidade de trabalho, é uma mudança para um novo local, é um insight que você tem, é uma ideia que tem potencial, que você começa a colocar já em prática, alguma coisa que desperta teu desejo, tua vontade de fazer as coisas. Dois de copas, a gente pode estar falando de uma relação, a gente pode estar falando de alguém que vem com essa intenção de ajudar, de somar. A gente pode estar falando de uma relação amorosa, a gente pode estar falando também de uma relação de trabalho, tá? De emprego. A gente pode estar falando de parcerias no geral, tá bom? Então adapta para você as parcerias. Mas aqui, Leão, eu vejo a possibilidade das parcerias, novas ideias de parcerias, novas ideias de contratos de trabalho, tudo nesse sentido, tá bom? Leão, leoninos, leoninas. Ai, 9 de espadas. Cavaleiro de paus. Clareia o 9 de espadas para mim. 9 de espadas em leão. O que tá falando desse 9 de espadas? 9 de espadas. É, assim. A gente tem ali
as parcerias, e depois a gente tem o 9 de espadas. Aqui, eu posso também estar falando para algumas pessoas deixarem uma certa preocupação de lado. Talvez se você encontrou uma pessoa nova agora, que tem todo o potencial de te realizar, se você sentir que essa pessoa tem o potencial de te realizar, se você sentir que essa pessoa não presta, corre fora, porque essa carta aqui, ó, ela tá falando muito sobre decepção. Aqui também a gente pode estar falando sobre uma certa martelada a cabeça, que é pessoas que estão passando por processos de insônia, processos de ansiedade. Mas é curioso aqui. Talvez você também pode estar idealizando ter uma relação agora, que você não tem, né? Talvez isso aqui seja uma idealização de uma relação. Ó, 2 de paus também. 2 de paus é planejamento. Com isso daqui, eu posso dizer que é uma relação que você idealiza ter, mas você não tem. E você não tem que ficar enchendo sua cabeça de abobrinha esperando que apareça uma pessoa na sua vida. Os amantes com capeta aqui, ó. Com o diabo. O diabo. O diabo com os amantes. Aí você tem o diabo com os amantes. Você não tem que ficar enchendo sua cabeça de coisas acreditando que você precisa de alguém para te completar, entendeu? Isso aqui é muito para alguma pessoa específica. Outras pessoas, aqui tem duas situações. Tem uma pessoa que ela não tem uma relação e ela tá colocando na cabeça dela que ela precisa ter uma relação e isso tá te frustrando, ó. Isso tá frustrando. Outra pessoa começou uma relação com todo aquele gás e agora ela tá com medo de sofrer uma decepção. Porque talvez você já tenha tido algumas decepções recentes com relacionamentos, você tenha tido decepções que fizeram você ficar bem assim, ó, assim, né, ó, aqui, ó, coçando a cabeça aqui, e as espadas atravessadas na mente, né? O 9 de espadas é aquela coisa de ficar remoendo coisas. O 9 de espadas, ele é uma ansiedade, uma mágoa que fica e você remoe alguma coisa. Essa carta ela tem uma conotação ruim mesmo no tarô, ela tem uma coisa de agonia, pode ser uma agonia de querer ter alguma coisa e não ter. Então, assim, se você teve relações que te machucaram e aí você acaba hoje tendo medo, você tem que ter cuidado. Aqui, para algumas pessoas em específico, que apareceu uma pessoa nova na sua vida, que tem potencial de ser legal, aqui tá dizendo assim, tem uma pessoa legal, tem uma pessoa nova que tem um potencial. Talvez algumas ideias entre vocês não vai bater tanto, e aí você precisa ter esse cuidado com a afobação. O cavaleiro de paus, ele é um cavaleiro afobado, e aqui a gente tem o cavaleiro de paus. Esse cavaleiro, ele é o mais afobado do tarô. Ele é aquele que quer fazer tudo de uma vez só. Ele quer ser rápido. Ele quer fazer as coisas rápido, ele quer ter as coisas rápido, ele encontra uma pessoa, já quer morar junto, e aí não é assim. O cavaleiro de paus, ele tá falando que você ele tá te dando um alerta aqui de que as coisas elas não devem ser rápidas. Aqui aqui nesse jogo ele não tá numa conotação muito positiva. Eu tô entendendo aqui que é muito desejo em ter uma relação, em fazer alguma coisa acontecer, e talvez isso pode desandar uma relação. Aqui tá falando assim, tenha calma. Se você conhecer uma pessoa que você acha massa, primeiro vocês têm que encaixar certas ideias. Tem ideias aqui que não batem. Os amantes com o diabo. Ó, os amantes e o diabo. Tá vendo que tá os dois aqui, ó? Essa carta, ela é muito curiosa, ó. Nesse baralho é muito curioso, porque parece que tá ressoando, ó. Nesse baralho é muito curioso. Você tem os amantes, aqui na figura dos amantes você tem um anjo, né? Tem um anjo com os amantes. E aqui na figura do diabo você tem a figura dos dois e o diabo. Tá vendo? Então aqui é preciso ter um cuidado, gente. Tem que ter um cuidado, tá? Tem que ter um cuidado com afobações, inclusive, e tem que ter um cuidado com acertar a ideia. Você tem que ver
se as ideias batem, tem que ter uma boa conversa, tem que ter um tempo para entender se as ideias batem, se as coisas batem. Não é aquela coisa de fazer tudo acontecer de uma hora para outra porque eu tenho vontade, porque eu idealizo. Aqui é a idealização, ó. Cavaleiro de paus e 2 de paus. Idealização, 2 de paus. Ideal. Aqui, ó. Tô olhando para o horizonte, tô planejando. Só que com o cavaleiro de paus é como se você nem conseguisse planejar direito. Você já pula essa etapa e já quer vir para cá, correndo no cavalo. Então calma, 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 porque isso pode te causar isso aqui, noites de insônia. Entendeu? Isso pode te causar uma certa ansiedade, uma sensação de que você está frustrado, né? Pode causar essa sensação de frustração. 9 de espadas pode causar essa sensação de frustração por querer que as coisas aconteçam de uma hora para outra. E as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Aqui é devagar. Esse 9 de espadas pode ser, sim, uma relação, né, te atentando aqui também, mas o que eu sinto mais aqui é você se preocupando em fazer alguma coisa dar certo. Leão. Leão, leoninas, leoninas. Leão, a força. A força vem falando muito sobre o domínio da mente, sobre o tempo das coisas. A força fala muito sobre você. Fala sobre o novo começo também, porque a força é a carta número 11, tá? A força é a carta número 11. Aqui nesse baralho é a carta número 8, porque esse daqui é o baralho inglês, tá? Para quem não sabe, o tarô ele tem duas vertentes. O baralho francês, no baralho francês do tarô, a carta da força é a número 11. Eu, particularmente, mesmo que eu tire o baralho inglês, que é esse daqui, esse é inglês. Mesmo que eu tire o baralho inglês, eu vejo a carta da força como a carta número 11, porque para mim, dentro da numerologia do tarô, a carta da força ela combina mais com o número 11, porque a carta número 8 com a justiça, né? No baralho inglês, eles alteram. A força vira número 8 e a carta da justiça vira número 11. Eu gosto mais da carta da justiça como número 8 e a carta da força como número 11. Então, por mais que nesse daqui seja número 8, vamos dizer que é a 11, tá? Porque a taróloga gosta que a carta da força seja número 11. Por quê, gente? Porque na força você já tem o fechamento de um ciclo. Porque se você tem a carta número 11, você já passou o 10. Entendeu? É por isso que eu gosto que seja 11. Porque o 10 é fechamento, o 10 é o entendimento. Quando você chega no 10, você já entendeu uma parte da coisa. Quando você chega no 10, você já fechou alguns ciclos na sua vida, você já passou algumas fases, você já entendeu algumas coisas. E aí na força, por que eu gosto que ela seja o 11? Porque na força, sendo 11, é como se você estivesse dominando seus instintos para entender os novos ciclos, dominando seus instintos para entender novas fases, dominando seus instintos, entendendo sua cabeça, transformando suas feras, né? Porque a força fala das nossas feras. Por isso que sempre a carta da força vai ter um leão, né? Vai ter uma moça e um leão, né? Muito principalmente porque a moça aqui da carta, ela é, ela é simbólica, né? Ela é a força feminina que existe dentro de todos os seres humanos, né? Sejam homens, mulheres, pessoas transexuais e todas as denominações de gênero que a pessoa se identificar. Aqui a gente está falando de uma força feminina que é a força da vontade e do entendimento de si, né? Então, dentro da carta da força, você está falando o quê? Que você precisa dominar suas esferas internas, dominar o seu pensamento e entender um novo processo. Entender que as coisas têm um tempo e que você não tem que correr contra o tempo. E aqui a gente está falando o quê? De uma pessoa que claramente está tentando correr contra o tempo das coisas. Uma pessoa que está tentando apressar processos. Então aqui está falando assim, não apresse seu processo. Não apresse. Por quê? Porque no começo da leitura, a gente está tendo já a indicação de que esse momento, a gente está aqui, ó, eremita e a sacerdotisa. São duas cartas de internalização. Essas cartas aqui, ó, elas são internalização. Dentro, endo, interno, processos internos.
E a gente vem com a temperança. Essas são as 3 primeiras cartas que saíram nesse jogo. Cartas de processo, processos lentos, processos de cura, tá? O eremita e a sacerdotisa e a temperança é uma cura, é um processo que leva um reencaixar de peças, reencaixar de perspectivas. Quando você corre contra esse processo e tenta se adiantar, querendo fazer coisas querendo fazer coisas se apressarem para ser mais rápido, para que, eu quero isso, eu quero uma relação, eu quero um trabalho novo que seja assim, assim, assado, mas eu vou correr e tal, mas você nem analisou tudo aqui. Aqui parece que você só tá querendo uma coisa que você nem viu direito se é para você. Tá entendendo? Você tá querendo, você tá querendo uma coisa que você nem sabe direito se aquilo realmente é para você. E aqui tá falando assim, você tem que dominar um pouco a tua mente e deixar as coisas acontecerem de forma mais lenta. Eu não gosto da palavra lenta, eu não gosto de nada lento também. Como boa escorpiana que sou, eu gosto também das coisas intensas e ai, blá. Mas assim, às vezes a gente precisa, às vezes a gente precisa ter o tempo da cura, o tempo da reflexão, o eremita, o tempo da alquimia interna, o tempo. Isso aqui é a mudança das perspectivas, inclusive porque, principalmente se for relação, você vai ter mudanças ainda que você precisa fazer dentro de você, mudanças de postura, de atitude, mudanças de comportamento, mudanças de padrões mentais, mudanças de padrões de comportamento, de moral, de religião, talvez. Aqui a gente pode estar falando de religião porque a gente está falando de quem? Dela, da sacerdotisa. É a nossa religiosa do tarô, né? Então, assim, aqui tem mudanças que ainda são necessárias dentro de você para que esses novos processos eles aconteçam, tá bom? Beijo, Leão, fica bem. E até uma próxima. Se você gostou dessa leitura, se inscreva no canal, dê um like no vídeo, comenta o vídeo, interage com esse vídeo para fazer ele chegar a outras pessoas também, para que esse canal se expanda, ganhe mais inscritos e eu comece a monetizar aqui no YouTube também, porque, né, são trabalhos, são moedas de troca, né? Eu entrego um conteúdo gratuito e também quero receber aqui pelo meu trabalho, né? Muito obrigada. Beijo.